Meus irmãos, pense num povo supersticioso, eram os israelitas no Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui no livro de 2 Reis, capítulo 18, um homem que agradou muito a Deus e ele teve uma atitude inesperada. Ele, para restabelecer de novo a comunhão do povo com Deus, a Bíblia vai nos dizer que ele tirou as estátuas, as imagens que os outros reis antes dele haviam colocado em Jerusalém, porque os outros reis antes dele eram idólatras, né? Só que havia algo que tinha acontecido, que o povo, desde a época de Moisés, o povo idolatrava uma serpente de bronze. Você vê, passou tantos reis, passou o rei Davi, passou o rei Salomão, Roboão, e foi passando vários reis, até que chegou o rei Ezequias e destruiu uma serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto. Capítulo 18, 2 Reis, versículo 4. E tirou os altos, né? Que os altos era onde os povos pagãos adoravam os seus deuses. Os israelitas estavam fazendo isso também, os judeus, né? E quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques, né? Ele estava fazendo essa limpeza lá, ele estava tirando do seu país tudo aquilo que era coisa envolvida à idolatria. Ele estava tirando fora para que as pessoas viessem adorar somente ao Deus, o Deus de Israel, o Deus invisível mais real. E, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. O povo lá no deserto estava sendo picado por serpentes. Era um castigo que Deus deu para eles por causa da murmuração deles na época de Moisés. Aí Deus falou para Moisés: faz uma serpente de bronze e todos aqueles que forem picados pelas serpentes, eles olharem para essa serpente de bronze, eles serão curados. E aí Moisés fez a serpente, tudo, né? E as pessoas que eram mordidas pela serpente, quando olhavam para aquela serpente de bronze, o veneno não tinha mais poder de matar eles. Só que note que Moisés morreu, passou Josué, foi passando os juízes, né? Passou Samuel, foi passando todos os outros reis, e nenhum deles tinha coragem de destruir aquela serpente de metal que Moisés havia feito. E o povo estava queimando incenso para aquilo. Estavam idolatrando aquilo lá. E talvez na cabeça deles, não, a gente não pode. Os mandamentos que Moisés deixou, né? A lei de Moisés eles não obedeciam. Mas a serpente que Moisés fez, eles... Você viu como é fácil para uma pessoa dar mais valor àquilo, alguma coisa que ela vê do que a que ela não vê? E o povo estava já queimando incenso para aquilo lá. O rei Ezequias, quando ele viu aquilo, ele falou: não, isso é idolatria também. E ele tomou essa atitude inesperada, porque as pessoas pensavam: não, mas foi Moisés que fez, você não pode fazer isso. Ele falou: posso sim, porque estão prestando culto àquilo. Hoje em dia, a gente vê tanta gente supersticioso, né, idolatrando coisas, objetos, idolatrando pessoas. Meus irmãos, a única coisa que tem que estar no nosso coração para que a gente adore é somente Deus, é somente o Senhor Jesus. Tem gente que idolatra carro. Tem pessoas que às vezes, porque orou, Deus preparou um carro para ela fica com aquele carro lá, nossa, lava ele um dia sim, um dia não. Não, foi Deus que me deu. E fica ali, alisando aquilo ali. Passa 10 anos, continua com aquele carro. O carro dando problema, a pessoa com aquele negócio lá. Não foi Deus que me deu, não posso me desfazer. Meu irmão, eu quero ensinar uma coisa. Tem coisas que Deus ele põe na sua mão, coisas para te abençoar naquele momento. E não é pelo fato de você vender algo, você está pecando contra Deus. Deus ele não quer que você tenha amor àquilo que ele te deu. Ele quer que você tenha amor a ele. As coisas que ele te dá em vida é para abençoar você e a sua família. Mas não é para você ficar idolatrando aquelas coisas. Eu conheço gente que recebeu na igreja objetos
que eu já entrei na casa da pessoa, aquele objeto fica lá, no armário da pessoa ali, ela não desfaz daquilo de jeito nenhum, como um sinal de idolatria, achando que aquilo ali vai proteger, vai curar, vai libertar. Meus irmãos, a superstição, ela está quando você bota a sua fé e sua confiança num negócio palpável, num negócio que você está vendo. E o povo lá, os judeus daquela época, estavam fazendo isso. Ah não, foi Moisés que fez a serpente. Mas você vê, não obedeciam os mandamentos que Moisés deixou. Não obedeciam a lei de Moisés. Mas a serpente, a elas queimava incenso. O que Ezequias fez? A gente tem que obedecer. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então ele destruiu a serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto. Alguns ali falam, não, esse homem tá ficando louco. Esse homem tá louco, ele vai destruir a serpente que Moisés fez, a serpente que curou as pessoas no deserto. Mas a Bíblia vai nos dizer, neste capítulo aqui, ó, que Deus se agradou do rei Ezequias. Então, meus irmãos, não seja supersticioso. Não deposite a sua fé, a sua crença em objetos, em homens. Deposite a sua fé em Deus, naquilo que você não vê, mas você sabe que existe. Deus, ele quer ser adorado e ele quer que você adore e confie somente nele. E as coisas que ele faz na sua vida, as coisas que ele te dá, são para te abençoar. Mas o dono da bênção que deve ser adorado.